Ah, tá, irmão. Então vamos lá. A parábola do sábio e do insensato. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as praticas. Como se um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e afirmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grandes enchentes, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras, não as pratica, é como um homem que constrói a sua casa sobre a terra, sem alicerces. No momento em que muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu, e a sua destruição foi total. Então, nós escutamos bastante leituras e palavras hoje, e nós analisamos uma coisa. A Bruno acabou de trazer uma palavra sobre Jó. E Jó é exatamente o sábio, que ele tem uma edificação sólida com Deus. Porque por mais que tudo que ele passou, ele conseguiu sobreviver e ele não desistiu da vida dele. Continuou seguindo e até que encontrou a bênção, até que Deus reconstruiu toda o que ele tinha perdido. Restituiu tudo de novo para ele. Quando nós, cristãos, não escutarmos as palavras de Deus da maneira correta e não nos aplicarmos, a gente vai construir uma casa que ela não tem alicerces. Tem duas versões para essa palavra, que a mais conhecida é aquela que é o homem que constrói a sua casa sobre a areia e outro que constrói sobre a rocha. Só que eu gosto mais dessa versão, por quê? Porque aqui no 48 ele fala bem assim: e cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa que estava construindo essa casa e a outra que também estava, eles não estavam em locais diferentes. Um estava num rochedo e o outro estava num campo de terra. Não, eles estavam perto, nos mesmos terrenos, digamos assim. Daí qual que é a diferença? Qual que é a fundação? Se você não cavar para chegar à rocha e ali você edificar os pilares para o sustento da sua casa, quando virem as águas, os ventos, as enchentes, a tua casa ela vai começar a balançar, os ventos vão vindo e eles vão destruir a sua casa. E você vai perder o bem que você tem. Essas duas famílias, claro que isso é uma parábola. Parábola é uma analogia, uma história criada para ela dar um entendimento sobre um determinado assunto. Então Jesus, foi uma das promessas no livro de Isaías, fala que o Messias viria e ele pregaria com parábolas. Uma história fictícia para o entendimento que as pessoas poderiam entender. Então não é uma história real, mas é uma história que a gente tem que dar o entendimento para nós. Quando esse homem ele resolveu construir a sua casa sobre a rocha, na rocha no caso, que ele decidiu que ele teria que escavar, é igual a gente pegar uma construção hoje. Se a gente passar numa construção, ao redor dela sempre tem um quadrado elevado. E às vezes você vai passar por ali uma semana, 2, 3, 4, 5. Tu vai pensar, puxa, passo aqui diariamente. E por que não sobe essa construção? Porque a gente vê do lado de fora uma parede provisória, para não deixar ninguém ver a nossa base. Quando a gente se toca
A gente passa ali, daqui uns dias, a gente já começa a ver as paredes subindo. Daqui um pouco a gente já vê os acabamentos. E depois é retirado e você não vai ver o porquê que eles demoraram tanto tempo para construir. Porque a nossa base, ela não aparece para os demais. A nossa base, geralmente é nós que construímos. É nós que temos o nosso esforço. A gente não pode depender dos demais. A gente tem que usar simplesmente a palavra de Deus para nós edificarmos. E que Jesus ele esteja conosco e ele vai dar o sustento necessário. E a sabedoria e o entendimento para que nós conseguirmos sustentar a nossa casa. A nossa casa, o nosso eu, como nós pessoas. Para que quando vier as tempestades, maremotos, as destruições, a gente não se abalar. E não deixarmos que as coisas do mundo venham nos destruir e nos derrubar. Quando eu estava lendo essa mensagem, lendo essa palavra, eu dei uma lida nela hoje de tarde, quando eu estava em São Lourenço, num parque. E quando eu voltei para Chapecó, eu li ela de novo. E eu li ela no meu hotel. Eu tinha 2 palavras que estavam no meu coração. E eu disse, Deus, mas por que o Senhor me colocou 2 palavras no meu coração se eu tenho que pegar apenas uma? E quando eu estava em casa escrevendo o meu esboço, Deus me deu um entendimento. Por que eu tinha 2 mensagens dentro da minha cabeça? Por que veio 2? Ela disse, porque a Bíblia, porque meu filho, porque o entendimento, as histórias, tudo é ligado. Nada acontece, nada que foi falado, nada que Jesus falou, não tem continuidade. Tudo tem uma procedência, talvez com palavras diferentes, mas ela vai ter um motivo. Então eu vos convido a ir comigo voltar para o livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo 1 até o número 3. Uma outra parábola muito conhecida. Mateus 13 e 1. Vamos gastar, eu só falei, tá? Culpa da senhora. Tô genético, não vem olhar pra mim. Ai. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e foi assentar-se à beira do mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor. E por esses motivos entrou num barco e assentou-se todo o povo que estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas, como está: eis que o semeador saiu a semear. Até aqui. Esta é uma das outras parábolas e ela é muito conhecida dos leitores da Bíblia e acho que é uma das principais que são pregadas nos cultos. Ela é direcionada para... Ela nos traz vários ensinamentos. Porque ali ele fala que uma pessoa, ela começou a semear seus campos. Só que, sem querer, algumas sementes caíram. Uma semente, ela caiu no chão. Então veio aves de rapina e viram a semente e começaram a pegar ela. Seguindo o caminho, veio o semeador e caiu sementes no rochedo, onde a terra é mais dura e seca. Seguindo o semeador, algumas sementes elas caíram em locais onde tinha espinhos. E seguindo, algumas sementes caíram em uma terra boa. O que quer dizer essa parábola? Nós temos aqui pelo menos quatro tipos de explicações, 4 pessoas
para nós falar. Quando a semente foi pegada, Top tá dando glória a Deus. Quando as sementes caíram e as aves vieram e pegaram aquelas sementes, Eu vou muito embora daqui a pouco. e pegaram as sementes, o que aconteceu? O que quer dizer uma semente que ela cai e ela é levada? Quer dizer o quê? Que essa semente, ela caiu e a pessoa que escutou não compreendeu. Ela só estava ali por escutar e não compreendeu nada do que estava acontecendo. Para ela, aquela palavra não teve um significado. Então, o que aconteceu? Veio o maligno, veio o inimigo, e antes que pudesse fazer algum efeito, ele pega aquela semente e destrói. E vai e destrói ela. Nós temos também a segunda semente, que é a semente que ela nasce num rochedo. Quando uma semente cai em uma terra onde ela é seca e rochosa, ela pode ter um crescimento rápido. Ela vai crescer e pô. Só que com a mesma velocidade que ela cresce, ela morre. Porque ela não tem água. Ela não tem nada que consiga deixar ela viver. E sabe o que é isso? É quando nós escutamos a palavra de Deus e a gente tem aquele ânimo, a gente tá animado, a gente quer fazer as coisas para Deus, a gente tá aquele amor, aquela paixão pela... Solta ele. Ele tá gravando coisa. Solta ele. É com o pé de alguém que tá implicando? Acho que é o meu. É meu pé, E o que acontece? Quando essa planta floresce em uma seca, ela vai morrer. E isso é quando a gente começa a querer ter aquela paixão, aquela sede por Deus, só que a nossa casa não tem alicerces. É literalmente a pessoa que ela veio com aquela empolgação para a igreja, e eu quero pregar, e eu quero cantar, eu quero fazer alguma coisa para Deus, só que ela ainda não teve a edificação. Então ela só edificou a casa, deixou a casa bonitinha, colocou gesso, comprou mesa bonita, arrumou as paredes, deixou tudo prontinho, deixou tudo pronto. A obra tá feita, né? Agora estava pronto. A edificação dela estava perfeita. Só que aos olhares dela, ela estava boa. Só que ela não tinha nenhuma base. Ela estava sem alicerces nenhum. A primeira que eu mencionei, ela tem uma relação com a casa. Só que essa aqui é só a pessoa que ela vai até o terreno e ela comprou o terreno e deixou ali. Ela deixou ali e quando ela percebeu que não seria bom para ela, ela ia vender. E joga Deus de lado. Quando ela não consegue entender, vai vir as pessoas para se aproveitar e vai tirar o que Deus tentou colocar na vida da pessoa. E indo por terceiro agora, é um que ele é que hoje em dia ele é um problema bem complicado para nós, que é quando a semente nasce nos espinhos e essa semente ela é sufocada, ela não consegue ter um crescimento, ela até que ela quer crescer, ela quer ficar firme, ela quer ter a força e o vigor, mas ela não consegue, porque ela é apegada à vida, às riquezas, aos prazeres da vida. E ela não consegue ter um crescimento, porque ao mesmo tempo que ela quer Deus, ainda ela quer o mundo. Seria como uma casa que começou a criar edificação. Só que quando ele começou a edificar, a pessoa já se adiantou e já começou a querer subir parede,
sem terminar a edificação. A pessoa queria acabar logo, só que ela esqueceu que ela acabou lembrando do que ela deixou para poder construir essa casa nova. Ela lembra, ela fica dividida. Eu deixei a minha casa ali, bonita e organizada. Por que eu tenho que trocar a minha casa antiga por uma casa nova? Por que eu tenho que sair da minha vida e começar uma vida diferente? Por que eu tenho que começar uma edificação diferente? E essa foi uma das que mais me chamou a atenção. Porque o problema hoje de alguns jovens é a paixão pelos prazeres mundanos. É uma edificação imprópria. Ela não tem crescimento. E quando nós vamos para o último, esse sim é o homem sábio. Esse é o Jó. Esse é a pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Essa é uma pessoa em que a semente caiu na terra e a semente floresceu. E ele deu vários frutos. Deu 100, 30, 60. Deu crescimento. Deus frutificou. Teve a edificação, teve a casa pronta e teve os acabamentos. É uma junção de duas parábolas de Jesus. Ela pode ser tirada de várias conclusões diferentes. Só que a gente tem que sempre levar em consideração aonde é que a gente quer chegar. Se a nossa casa, a gente quer que ela aguente os ventos e as provas que vão vir para nós, ou se somente a gente quer deixar que ela venha e os ventos venham e destruam. Quando fala sobre a semente que cai nos espinhos, tem a explicação da parábola no capítulo seguinte, nos versículos seguintes, e fala que isso seria quando a gente tem a empolgação e a gente quer fazer as coisas para Deus, só que vem os problemas quando a gente tá com a palavra de Deus. Vem as perseguições e vem as lutas. E aí a gente começa a querer dar para trás. Quando o que está animando nós começa a trazer algumas dificuldades e a gente não está pronto ainda, isso faz com que a gente acaba querendo desistir. E as lutas, para todo cristão, a gente passa por diversas crises. A gente passa por crises na adolescência, que é uma das fases complicadas de um cristão que é adolescente. O jovem é uma fase complicada. Ela pode ser vista de várias maneiras. Se o jovem não saber como edificar a sua própria casa, ela pode ter um crescimento e aguentar por alguns anos, mas quando começa a vir os ventos, ela vai cair. E se a gente não tiver Cristo conosco, por mais que a nossa casa não tenha edificação boa, só que se a gente tiver Cristo no nosso coração e saber que a gente tem que voltar com Ele, a nossa casa pode cair. Mas quando ela cair, a gente vai ter a sabedoria que a gente tem que olhar o nosso vizinho e dizer: acho que faltou uma coisa. Acho que eu vou pegar a minha paia, a minha picareta, as minhas coisas e vou começar a cavar. Até chegar num ponto que crie estabilidade na minha residência. Nessa noite, eram essas minhas palavras. Faz basicamente quase mais de um ano que eu não ministrava, então eu acho que eu estava um pouco nervoso ainda. E eu posso dizer que essa palavra ela fez mais sentido para mim, porque eu fui a pessoa que eu cresci
tive uma leve edificação. E veio os ventos e me derrubou. Só que hoje, vendo a destruição que eu me causei por escolhas minhas e por problemas que eu passei, hoje eu vejo que a minha casa foi muito bom ela ter caído. Porque agora eu tirei um ensinamento para mim. E agora eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que voltar às origens. Eu tenho que voltar a pegar as minhas ferramentas e começar uma edificação nova. Uma nova caminhada, uma nova residência. E que nessa noite vocês tirem conclusões e ensinamentos para cada um. Não sei se a palavra foi mais forte somente para mim, mas era o que estava dentro do meu coração. Quando Deus fala com a gente, eu costumava falar antes de ministrar, que antes de a palavra falar com a igreja, ela fala comigo primeiro, que é a maneira correta de se ministrar uma palavra. Antes que passe algo para a igreja, tem que passar para a gente primeiro. Porque se eu não tiver aplicação para mim mesmo, de nada adianta. Tem um versículo que fala bem assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdido, ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria alma? O que quer dizer isso? É como se eu viesse ministrar e continuasse da maneira que eu estava uma vez, eu fosse continuar ministrando, só que isso só trairia almas para Deus, só que aos poucos eu iria perder a minha. Por isso que hoje eu pensei diferente. Eu tirei uma outra base para mim. E eu vi que antes da palavra falar com os demais pessoas, ela precisa falar primeiro comigo. Porque eu quero fazer a obra de Deus, mas eu não quero perder a minha alma. Prefiro, às vezes, ficar no meu banco e ficar quieto, do que tentar fazer alguma coisa a mais para Deus e às vezes acabar caindo. Prefiro tentar lutar e construir uma nova edificação para mim, do que eu ficar tentando continuar fazendo as coisas para Deus se eu não estiver preparado. Deus sabe o que eu enfrentei para poder estar falando agora. Só eu e Deus sabemos como é difícil estar de pé. Por todas as lutas que a gente passa. Cada um de nós temos uma luta e uma batalha. Só a gente sabe o que a gente passa para poder estar de pé ainda hoje. E poder ir numa igreja e dizer, levantar a mão e agradecer a Deus pelo que Ele faz por nós. E a gente sabe que a gente tem muitas barreiras e muitas batalhas. Só que a gente não pode nunca esquecer que antes da batalha nós temos um general que ele vai nos mostrar a direção e o caminho. E a batalha a gente vai ganhar. Amém.